Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao nosso canal Engenharia Curiosa, e hoje eu vou te mostrar uma coisa extraordinária, a escola mais bonita de Goiás, a melhor escola e provavelmente uma das melhores escolas do país. E vou te mostrar o que essa escola tem a ver com a França, a relação que essa escola criou entre o estado de Goiás, a cidade de Goiânia, com a França. É uma história extraordinária, não perca! Vocês acharam que eu faria um concerto? Mas não, eu vou aqui falar para vocês sobre essa maravilha que é a reinauguração da Escola Liceu de Goiânia, antiga Liceu de Goiás, essa escola que é uma escola bilíngue, português-francês. Nós vamos apresentar para vocês, justamente com o engenheiro Gustavo Jardim, essa maravilha, essa escola que é a escola mais bonita de Goiás hoje, uma escola pública do governo do estado de Goiás, é uma referência e que é um exemplo de recuperação histórica e cultural da cidade de Goiás. Nós estamos aqui na Escola Liceu de Goiânia, que nasceu como Liceu de Goiás, fundada em 1846 na cidade de Goiás, a antiga capital do estado de Goiás. Quando a capital foi mudada para Goiânia, em 1937, foi construída aqui essa nova escola e trazida para Goiânia, essa escola Liceu. E o Liceu foi construído no estilo Art Deco. É um dos grandes exemplares do Art Deco e é uma escola que trouxe aqui para dentro grandes personalidades do meio artístico, do meio empresarial, do meio político. Todo mundo aqui da elite goiana, goianiense, estudava nessa escola, que é uma escola, sempre foi uma escola pública e continua sendo uma escola pública. Mas como tudo aconteceu em muitas cidades do Brasil, em particular aqui em Goiânia, o centro começou a ser abandonado e junto com ele a própria escola. Então essa escola estava completamente abandonada. Em 2024, então, começou uma grande revitalização que transformou essa escola na melhor escola pública do estado de Goiás e provavelmente a melhor escola do estado de Goiás. Então essa obra que foi capitaneada pela secretária Fátima Gavioli, a pedido do governador Ronaldo Caiado. Então aqui houve uma revitalização geral do prédio, que nós vamos ver em detalhes, mas houve um resgate desse grande equipamento de Art Deco aqui no centro da cidade, revitalizando todo o entorno, de maneira que é uma das obras fundamentais para a recuperação do centro de Goiânia, que tem o seu patrimônio Art Deco, um dos grandes motes da volta ao centro. Porque aqui o patrimônio Art Deco, para vocês terem uma ideia, são 22 prédios tombados pelo IPHAN, pelo Instituto Nacional, vários tombados pelos institutos estaduais, mas tem mais de 1.000 exemplares de Art Deco em toda a cidade, de maneira que Goiânia só perde para Miami com o maior número de exemplares de construções em Art Deco. A gente começou essa obra em 2024, demorou 24 meses certinho. Nossa programação é 24 meses, deu certinho os 24 meses, o que também não é tão fácil, né? A gente acertar em qualquer tipo de obra, particular ou pública. Hoje nós estamos com 800 alunos aqui, matriculados, 790 e poucos. Vamos aqui, aqui é o bloco principal, mesmo que ele é tombado pelo IPHAN. Esse bloco era o único que existia, em 1937. Depois foi feito o bloco do fundo, é aquele bloco 3, pelo próprio Estado mesmo, e ele é tombado pela Secretaria de Cultura do Estado. O IPHAN não vê só os blocos, ele vê o conjunto arquitetônico. Isso, tanto é que depois que foram feitos os muros, faz parte do conjunto arquitetônico. O próprio muro faz parte. Isso, então ele tem que dialogar. Tanto é que se você dá uma olhada aqui nessa arquitetura Art Deco, lá meio que uma reprodução. Não com todos os elementos, mas você ainda consegue ver a proximidade ainda da arquitetura, mas um similar, vamos falar assim. E aí depois
feito aquilo lá, aí foi feito os outros 2 blocos, que são esse bloco 2, que também tenta trazer, esse aqui principalmente, tenta trazer mais uma arquitetura Art Deco. Dá para ver até pelos pilares, aqueles lá são... Isso. Esse aqui é um espaço de convívio. Esse é um espaço de convivência. Almoçam aqui, tem atividades, dá para ver que já estão fazendo atividades aí. Aqui não tinha nem espaço para alimentação. Eu me lembro quando a gente chegou aqui, onde que os meninos almoçam? É integral? Não, almoçam na sala, almoçam nos corredores. Aí um dos motivos também para a gente ter demolido, refeito, foi estruturado mesmo, não tinha estrutura. Aí essas mesas elas podem ser retiradas, tanto é que na inauguração nós retiramos elas, deixamos as cadeiras, ela virou um espaço de apresentações. Tanto é que tem um palco lá no fundo. Como a gente estava trabalhando com uma restauração, a gente também trabalhou, por não ser tombado, com uma reforma e também uma ampliação. Então teve vários pontos técnicos ali. Nós trabalhamos com arquitetos, engenheiros civis e engenheiros eletricistas, além de agrimensores também para fazer esse trabalho aqui. Então eram especialistas na área, mão de obra especializada quando se trata de restauração, até porque para a gente não perder alguns trabalhos ali que já existiam. Na fachada mesmo a gente encontrou curiosidades aí, a gente encontrou uma arte que ainda não tinham encontrado em Goiânia. A gente acredita que era um trabalho realmente manual, não tem forma, não tem muita organização no trabalho que foi feito. Tem um resquício ali dessa, a gente chama carinhosamente de amebas, que ele tem formatos irregulares, tanta intervenção que foi tendo aqui, sem talvez um acompanhamento técnico, seja de pintura, tanto é que nós encontramos 10 tipos de tinta, uma em cima da outra. Passando principalmente na fachada, ela foi desgastando a arte que tinha por trás, que ainda a gente não tinha encontrado. Então a gente sai daqui do refeitório e a gente vai para a cozinha. Essa cozinha é a maior que a gente tem no estado hoje. Então aqui nós temos essa área que a gente entra na cozinha. Aí nós temos nós temos os armários. Nós temos a questão de marcenaria, todos Muito mobiliário, armários planejados. Tá. Aí essa parte aqui, e aí não é cozinha. Isso, aí começa realmente e eu já almocei aqui, é bom, viu? Aqui é essa cozinha é realmente onde é a preparação dos alimentos. Nós temos uma coifa Senhora do Estado muito grande, testei ela, ela é boa. Daniel Vilela, vice-governador. Ele falou, Gustavo, por que vocês não fizeram um elevador? Aí a gente explicou para ele, como são prédios tombados, a gente não conseguiria fazer ligações entre eles. Então, pela lei de acessibilidade, todos os ambientes, internos ou externos, têm que ser acessíveis. Então, nós temos 3 elevadores, todos do mesmo modelo, todos com estrutura metálica de intervenção, para mostrar que é uma intervenção nova. Bem, essa escola, ela tem um relacionamento enorme com a França e faz uma ligação do estado de Goiás com a França. E isso duplamente. Primeiro porque ela é uma escola bilíngue, uma escola de português e francês. E daí que vem o nome, Liceu. Liceu é de lycée, que é ensino médio em francês. Por isso que chama-se Liceu. E também tem essa ligação com a França porque o estilo construtivo do conjunto arquitetônico é em Art Deco, que também nasceu na França, de uma grande exposição industrial em 1930, que trouxe esse conceito do Art Deco, já fazendo uma disrupção em relação ao neoclássico, que era o estilo arquitetônico em voga na época na própria França. Então, de maneira que esse conjunto arquitetônico, ele realça esses aspectos do Art Deco, que se caracteriza pela verticalidade, grandes elementos verticais, sugerindo maior altura até do que o próprio imóvel tem, uma ornamentação muito simplificada, que isso foi também muito bom para quando ele foi construído, porque essa escola foi construída junto com Goiânia, em 1937. O arquiteto aqui foi o Atílio Correia Lima, que também foi o arquiteto e urbanista que fez o projeto urbanístico de Goiânia. E nessa época, em 1937, com Pedro Ludovico, foi construída a nova capital e junto esse colégio com esse estilo Art Deco que veio trazido da França como o que tinha de mais moderno no mundo, uma grande tendência arquitetônica que foi para os Estados Unidos também, foi muito utilizado no Rio de Janeiro, em São Paulo,
e aqui especialmente com quase todos os prédios públicos feitos nesse estilo. Também uma necessidade de simplificação da construção por causa das poucas condições técnicas também para construção. Na época que eram muitas obras, uma mão de obra relativamente não qualificada, então o estilo arquitetônico serviu muito bem, não só para o liceu, como todos os prédios públicos e os prédios particulares de Goiânia também. Nós estamos aqui com a secretária de Educação do Estado de Goiás, Fátima Gavioli, e ela vai falar conosco sobre o liceu, a nova escola do liceu que foi recuperada. Nós vamos ver aí no episódio que ficou uma escola linda, viu, secretária? Parabéns para a senhora que teve essa ideia, parabéns ao governador que comprou a ideia, vice-governador, parabéns. Eu queria que a senhora discorresse sobre isso. O que foi essa ideia? Como é que o Liceu de Goiânia renasceu? Olha, é um prazer falar com você aqui. Obrigada por estar fazendo esse documentário sobre o Liceu. Mas dizer que o Liceu, ele fazia parte do meu imaginário, né? O nosso governador de Rondônia, ele falava que tinha estudado no Liceu em Goiânia. E sempre quando ele ia falar do que era uma escola ideal, de uma escola bonita, de uma escola, ele falava do Liceu de Goiânia. Quando eu estava aqui, eu disse, o Liceu de Goiânia. Então eu fui lá conhecer o Liceu e o que eu vi não tinha nada de escola imaginária ideal, né? Era uma escola já condenada em alguns pontos ali já pelo IPHAN e sua arquitetura, uma escola gigantesca com 180 alunos e uma escola que não tinha uma proposta pedagógica em nada que lembrasse a escola de ensino médio francês, que é o Liceu original. Aquela obra ali para restaurar fica nos 25 milhões. Então eu visitei alguns colégios de ensino médio francês, eu pude ver, por exemplo, a questão da carga horária deles, carga horária dos professores. Bom, o Liceu agora está pronto, a proposta pedagógica está construída, o material em francês está construído, já tínhamos contratação de professores franceses, já tínhamos o convênio entre a Embaixada da França e o governo de Goiás, estava tudo pronto, agora vamos baixar o edital e vamos anunciar as matrículas. Dentro de 3 dias, eu tinha 800 alunos matriculados. Então, o colégio está consolidado com uma proposta pedagógica forte, onde eles terão ensino bilíngue, mas também tem uma pegada de inovação tecnológica. Você viu que tem sala maker, você viu que tem laboratório de robótica, de informática. Ele foi pensado nos mínimos detalhes. Saindo hoje, daqui a 5 dias eu deixo a secretaria e saber que, na verdade, na minha gestão foi o período que a gente mais restaurou, mais reformou, mais cuidou dos prédios públicos e principalmente os históricos. Confesso ao senhor que é muito bom. E eu fico satisfeito do seu depoimento e fico muito feliz de ter isso, né? De ter esse resgate, principalmente da questão do patrimônio histórico. E também dizer da felicidade de saber que muitos goianenses poderão aprender francês e numa escola pública. Exato. Né? Então, parabéns por tudo isso. Obrigada. Eu queria lhe agradecer pela entrevista. Foi um prazer muito grande. Então, nós podemos dizer que essa revitalização do Liceu de Goiânia vai ser uma mola propulsora para que a gente consiga resgatar no centro de Goiânia todo esse patrimônio histórico que nós temos, a volta ao centro, a volta das pessoas ao centro, a pedestrianização, interligando os prédios públicos principalmente, fazendo assim com isso o resgate cultural, histórico e turístico do centro da cidade de Goiânia, de maneira que o próprio goianiense e o goiano, de um modo geral, sinta orgulho da sua cidade, das origens da sua cidade, do seu marco zero. Acredito eu que essa obra vai ser um grande incentivo para que nós façamos rapidamente esse retorno com retrofits, com recuperações, com restaurações, com empresas qualificadas. Nós temos engenharia e arquitetura boas para isso, então podemos retornar à pujança que o centro de Goiânia já foi com os novos equipamentos, que é como acontece aqui nessa escola, uma escola em estilo Art Deco, mas que tem todos os equipamentos modernos,
laboratórios modernos, laboratórios de última geração, os equipamentos de conforto, acessibilidade e tudo que é preciso de um prédio moderno, porém mantendo as características arquitetônicas desse grande movimento arquitetônico nascido na França e que está estabelecido aqui na cidade de Goiânia. Obrigado a todos vocês, nos vemos nos próximos episódios. Atílio.